Então, devido a demandas aí sobre determinação de umidade nos últimos tempos, vamos trazer aqui algumas informações. Então, aqui estão as regras para análise de sementes, né, editada em 2009. Aí, uma busca rápida, a gente chega no capítulo 7, determinação de umidade, na página 307, que vai dizer um pouco o método de estufa, por método expedito, e também vai ter tabelas de tolerância, correto? Se a gente chega lá, então, no capítulo 7, então, chegando no capítulo 7, né, a gente vai ver aí os equipamentos necessários, a definição, o objetivo, né, e depois também os recipientes que são necessários, né, a gente aí dá um zoom aí para vocês verem melhor o que é, e está descrito, né, todo o procedimento aí de 105 graus, ele é bastante detalhado, né, então precisa ter todo o dessecador, a contagem dos 105 graus quando estiver bem estabilizado, toda a questão de a balança ser de 0,011, né, 3 casas decimais aí no mínimo, né, então tem que se ter todo esse cuidado para que a gente siga esse procedimento, já que vai ser um procedimento padrão para a maior parte dos nossos trabalhos, tá? Então vejo que tem que tomar cuidado com o recipiente, tampá-lo, né? E esperar depois num dessecador, desculpa, né? Para que com o recipiente aí, o tempo adequado para adequação, tá? Isso é bastante importante. Logo depois disso, né, tem ali o diâmetro do recipiente, né, que pode ser de vários tipos, e aí o peso da amostra que é necessário para isso. Então, também a gente tem que tomar cuidado. Recipientes menores, 4,5, 5 gramas, recipientes maiores, 10 gramas, tá? Então, isso também se faz bastante importante e relevante no que a gente está aí considerando. Bom, logo depois disso, né, nós iremos então para o cálculo de umidade, que nesse momento não vamos aqui nos deter, né, porque já temos então um vídeo relacionado a isso no nosso aí canal, tá? Então é importante que vocês vejam, né? É uma conta simples, mas não vamos nos deter, tá? E logo depois nós vamos para o nível de tolerância das repetições, tá? Ali de arbustos e árvores, tá? Que isso é uma coisa que também está relacionado. Bom, aí vocês vão ver que tem um quadro grande, né? Que vem a seguir aí com muitas informações, né, de todas as espécies, que também nós não iremos nos deter, e vamos nos deter aí um pouco mais adiante nas determinações de umidade por métodos expeditos, né, ou dos determinadores de umidade, que é algo que está aqui na nossa demanda. Então, né, a regra é clara em dizer que o determinador de umidade tem que ter o nome para cada espécie claramente no aparelho. Vamos lembrar aí que um aparelho com norma em metro, tem 5 espécies somente que tem essa calibração em metro, né? E então, quando a gente tem uma espécie que está fora disso, é importante a gente verificar, porque senão tem um detalhamento. Se espera de um determinador expedito, ou um determinador de umidade, que ele venha com ao menos uma casa decimal nisso, tá? Também é importante dizer que a gente tem que ter cuidados com esse tipo de equipamento, né? Ele tem que ser limpo toda vez, né? É muito claro dentro da lei que as impurezas não podem entrar nesse processo de leitura, né? Então, por quê? Porque a calibração desse equipamento, né? Essas curvas são baseadas em muitas variedades, incluindo a espécie,
muitas vezes até cultivares, por causa disso que a gente deve ajustar a curva. Quando a gente encaminha então para a calibração, a gente deve pedir nessa calibração que venha também um ajuste de curva, né? Porque terá as novas cultivares, e aí essa questão de umidade, né? Diferentes umidades, porque mais úmidos e menos úmidos também dá diferença, a própria temperatura, né? E impurezas, tudo isso vai estar relacionado, e também a forma, né? Como esse grão tem de fluidez também influencia, né? Na calibração, então nessas curvas de calibração que são colocadas nesses equipamentos. Tá? Então, isso é importante que a gente fique atento a isso. A amostra essa que vai ser trabalhada aí para procedimento de calibração, ela não pode ficar exposta há muito tempo. Então, esse também é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com esse tipo de equipamento, tá? Então, vamos lembrar que as amostras de calibração, que isso é uma coisa bastante importante também, tem que ser no mínimo de 2 cultivares dessa espécie, tá? E que tem que ter aí 5 amostras no mínimo, para que essa curva seja realizada adequadamente também, tá? Bom, se a gente ir mais adiante aí nesse trabalho de discussão, né? Nós vamos reparar, a gente tem diferenças aí, máximas permitidas, tá? Quando esse acampamento está calibrado. Então, veja que umidades menores, tá? Eles só permite aí para soja, por exemplo, 0,4, para arroz 0,5, tá? Quando for maior, esse grau de umidade tem que ser multiplicado por 0,04, né? Então, a gente tem que cuidar também disso, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é que tem que ter a leitura feita a partir de uma média de um resultado de 3 leituras, tá? Então também não pode ser feito uma única leitura. Isso tem que ficar bastante claro para quem trabalha aí com o método de referência, né? Para que a gente tenha os valores aí adequados. Claro que aqui a gente está falando muito rapidamente desse processo, então é importante que se tenha aí, olhe bem nitidamente para, né, leia tudo isso, né? As tolerâncias entre as determinações, a gente sempre bate entre 2 testes, não pode ser mais do que 0,5, né? Essa é a palavra-chave, então tome cuidado com isso. Outra coisa, né? A rotina de aferição entre estufa e determinador de umidade, que a gente meio iniciou esse assunto, tá? Tem que, em umidades menores, aceita menor tolerância, e em umidades maiores, aceita maior tolerância. Então, por exemplo, numa soja, numa não palhenta que tá aí, né? A gente vai ter aí variações, aceitações de 0,7 para maiores, aí 18, 16, lá no início da colheita, e quando tá no final da colheita, né? Esse número mágico aí de 0,5 no nosso trabalho, ok? Então, isso é uma coisa importante para a gente se considerar. Então, aí vem aquela pergunta capciosa do produtor, né? Equipamentos diferentes, quais as tolerâncias que são aceitas? Então, soja, as tolerâncias vão ficar aí com menores umidades 0,8 e maiores até 1,4. Arroz, né? A amplitude é um pouco maior. Então, quando vem um produtor falar, o meu equipamento leu isso e o teu equipamento dentro da unidade está lendo aquilo, a gente também tem que tomar cuidado com essa interpretação e usar então, né, das tabelas de tolerância, que são trabalhos árduos, né, e feitos aí por profissionais com muitos dados de muitos laboratórios, né, muitas vezes de muitos países, e é um trabalho bastante importante que toda a cadeia de sementes faz e a cadeia de grãos também utiliza. Então, a gente espera que com isso a gente tenha ajudado vocês, e maiores informações a gente fica à disposição se não ficou claro o suficiente. Também, novamente, leiam com atenção todo o capítulo 7